Quando Moisés morreu, o que aconteceu a seguir foi tão chocante que poucos ousam contar. O destino do povo de Israel mudou radicalmente e alguns acontecimentos desafiam a lógica e a imaginação. Você conseguiria acreditar em tudo o que aconteceu nesse momento crítico da história? Comente abaixo qual dessas situações você acha mais inacreditável. Sua opinião pode revelar algo que nem todo mundo percebeu. 1. O corpo de Moisés nunca foi encontrado. A morte de Moisés, líder de Israel, foi um evento envolto em mistério, emoção e simbolismo profundo. Ao contrário de qualquer outro grande líder da história de Israel, o corpo de Moisés não foi encontrado após sua morte. Deus o sepultou em um vale desconhecido, em um local que nenhum ser humano jamais pôde descobrir. A Bíblia descreve esse acontecimento brevemente, mas seu impacto é profundo, refletindo tanto na nação de Israel quanto na compreensão teológica de fé, liderança e dependência de Deus. Moisés não era apenas um líder militar ou político, ele era o mediador escolhido por Deus, aquele que falava face a face com o Senhor. Ele conduziu milhões de pessoas para fora da escravidão, enfrentou faraós e realizou milagres que transformaram a história de Israel. Portanto, sua morte e o desaparecimento de seu corpo não foram eventos triviais. Eles carregavam lições espirituais, políticas e sociais, sendo chocantes tanto para o povo quanto para os estudiosos contemporâneos que buscam compreender a magnitude de sua liderança. O fato de que Deus ocultou o corpo de Moisés teve um propósito claro. Em primeiro lugar, isso impediu que o povo criasse um culto ao túmulo. Nos tempos antigos, era comum venerar líderes e profetas, construindo memoriais que se tornavam centros de adoração. Se o corpo de Moisés tivesse sido revelado, poderia ter se tornado um objeto de idolatria, desviando o povo de Deus. Assim, a ocultação do corpo reforçou que a verdadeira liderança não está na presença física de um homem, mas na autoridade espiritual que Deus concede. A Bíblia também revela um detalhe surpreendente. Houve uma disputa espiritual pelo corpo de Moisés. Em Judas 1:9, lemos que o arcanjo Miguel confrontou Satanás pelo corpo do líder. Essa narrativa demonstra que Moisés possuía uma importância que transcendia o plano terreno. Seu corpo, mesmo após a morte, estava no centro de uma batalha espiritual. Esse episódio é um lembrete de que a influência de líderes escolhidos por Deus vai muito além da vida física. A morte de Moisés não significou o fim de sua autoridade. Pelo contrário, ela enfatizou a dimensão eterna de seu papel. O desaparecimento do corpo também criou uma sensação de mistério e reverência entre os israelitas. Ninguém podia visitar seu túmulo, tocar suas relíquias ou fazer oferendas em sua memória. Tudo o que restou foram lembranças, histórias e ensinamentos transmitidos de geração em geração. Essa ausência física forçou o povo a refletir sobre a verdadeira natureza da liderança e da autoridade. Não se trata de presença tangível, mas de legado, ensinamento e influência espiritual. Moisés tornou-se um símbolo de que a verdadeira grandeza está no cumprimento da vontade de Deus e não na busca de fama ou reconhecimento humano. Além disso, o sumiço do corpo de Moisés reforçou uma lição essencial: a dependência de Deus. O povo havia caminhado décadas pelo deserto, sempre seguindo o líder escolhido, muitas vezes confiando mais na presença de Moisés do que na própria orientação divina. Com a morte de seu guia, Israel percebeu que a fé e a obediência a Deus não poderiam depender de líderes humanos. Era necessário confiar totalmente em Deus, que agora seria o guia invisível de toda a nação. Esse aprendizado, embora doloroso, era fundamental para a formação espiritual de Israel, preparando-os para os desafios da conquista da Terra Prometida. O mistério também aumentou a reverência pelo legado de Moisés.
Cada relato de sua vida, cada milagre, cada momento de intercessão ganhava um significado ainda mais profundo. Sem a presença física, o povo precisava valorizar suas palavras e ensinamentos, refletindo sobre como aplicar os princípios da lei em suas vidas. A memória de Moisés se tornou uma ferramenta educativa e espiritual, lembrando constantemente a importância da fidelidade, da coragem e da obediência. Os estudiosos modernos também encontram nesse episódio reflexões interessantes. O fato de que um corpo humano, de um líder tão significativo, pudesse ser ocultado por Deus e envolto em disputa espiritual, revela a complexidade da relação entre o divino e o humano. A história de Moisés mostra que, mesmo em eventos aparentemente simples, como a morte, há camadas de significado teológico, ético e espiritual que desafiam a compreensão humana. É um convite para refletir sobre a soberania de Deus, o valor da fé e a fragilidade da vida humana diante do Eterno. O impacto emocional no povo de Israel foi profundo. Perder Moisés significava perder não apenas um guia, mas também um intercessor, alguém que constantemente protegia a nação e media a relação entre Deus e os homens. Sem ele, surgiram sentimentos de vulnerabilidade, medo e incerteza. O desaparecimento do corpo aumentou ainda mais esses sentimentos, pois não havia um lugar físico para visitar, lamentar ou prestar homenagem. Essa ausência forçou o povo a transformar sua dor em reflexão e aprendizado espiritual. O simbolismo do corpo de Moisés também pode ser entendido em um contexto mais amplo. Na tradição bíblica, a sepultura é muitas vezes associada à memória, à história e à perpetuação do legado de um indivíduo. Ao ocultar o corpo, Deus indicou que a verdadeira influência de Moisés não dependeria de seu corpo físico, mas da transmissão de seus ensinamentos e do impacto de sua vida na história da nação. Essa escolha divina elevou a morte de Moisés de um evento biológico para um ato pedagógico e espiritual, ensinando que o que realmente importa é o legado que deixamos e a fidelidade à vontade de Deus. Finalmente, o desaparecimento do corpo de Moisés reforçou a ideia de que líderes humanos são transitórios, mas o propósito divino é eterno. Enquanto o corpo físico desapareceu, os princípios, a lei e os milagres permanecem como referências vivas de fé, coragem e obediência. Moisés, mesmo ausente fisicamente, continuou a guiar o povo de Israel através de suas palavras, exemplos e da memória coletiva. Esse evento é, até hoje, uma lição de que a verdadeira liderança é espiritual, imortal e transcendental, capaz de influenciar gerações mesmo após a morte. 2. O luto oficial do povo. A morte de Moisés não foi apenas um evento isolado. Foi um choque coletivo para toda a nação de Israel. A perda do líder que guiou o povo por 40 anos pelo deserto provocou um luto oficial, intenso e prolongado, que moldou a identidade emocional, espiritual e social da nação. Conforme registrado na Bíblia, o povo chorou por 30 dias, demonstrando não apenas tristeza, mas um profundo senso de desamparo, medo e reflexão sobre o futuro. Esse período de luto foi muito mais do que um simples ritual. Foi um momento de introspecção coletiva, de reforço de fé e de preparação para enfrentar a nova fase sem Moisés. Durante o luto, o deserto, que antes era um local de esperança e libertação, tornou-se palco de dor e silêncio. Homens, mulheres e crianças se uniram em expressões de tristeza, cada lágrima representando não apenas a saudade de um líder, mas também o medo do desconhecido. O deserto, com sua imensidão e hostilidade, refletia o estado emocional do povo, vasto, incerto e desafiador. O luto coletivo funcionava como um mecanismo de união,
lembrando a todos que, mesmo na ausência do líder físico, a comunidade precisava permanecer coesa e solidária. A intensidade do luto era também um reflexo da magnitude da liderança de Moisés. Ele não era apenas um comandante militar ou um legislador. Ele era o mediador entre Deus e Israel. Ele havia conduzido o povo desde a escravidão no Egito, enfrentado faraós e magos, realizado milagres extraordinários e transmitido a lei divina, criando uma estrutura moral e espiritual para a nação. Sua presença física simbolizava segurança, orientação e proteção, e sua ausência gerou uma sensação de vulnerabilidade que era quase tangível. O luto prolongado revelou o quão profundamente o povo dependia de sua liderança. Durante esses 30 dias, o povo de Israel teve tempo para refletir sobre todas as experiências vividas sob a liderança de Moisés. Eles lembravam das dificuldades enfrentadas no deserto, da fome, da sede, dos ataques de inimigos e principalmente da proteção divina mediada por Moisés. Cada lembrança aumentava a saudade, mas também reforçava a confiança de que Deus sempre esteve presente. O luto, portanto, não era apenas um momento de dor, mas também de aprendizado e preparação espiritual. Além da tristeza, o luto oficial teve uma função prática: permitir que a nação absorvesse a realidade da morte de seu líder e se preparasse para a transição de poder. A ausência de Moisés forçou o povo a olhar para dentro de si mesmo, a reconhecer sua própria fragilidade e a compreender que a verdadeira segurança não poderia depender exclusivamente de líderes humanos. Esse período de reflexão era essencial para fortalecer a fé coletiva, lembrando que a orientação de Deus seria a nova bússola da nação. O luto também serviu como um momento de preservação da memória de Moisés. Enquanto choravam, os israelitas recontavam histórias de sua vida, lembrando-se de milagres como a abertura do Mar Vermelho, a provisão diária do maná, a água brotando da rocha e a derrota de inimigos poderosos. Cada narrativa reforçava a reverência pelo líder e consolidava o seu legado. A memória de Moisés transformou o luto em uma experiência educativa e espiritual, capaz de inspirar coragem e fé no futuro. O luto coletivo tinha ainda um efeito social importante. Ele unia a população, reforçando a identidade de Israel como um povo escolhido, guiado por Deus e protegido por sua providência. Homens e mulheres de todas as idades participaram do ritual de tristeza, compartilhando dor, lembranças e ensinamentos. Essa união emocional e espiritual criou uma base sólida para que a nação pudesse enfrentar o período de transição sem entrar em desespero ou fragmentação. Durante esses 30 dias, Israel também foi confrontado com a necessidade de assumir responsabilidade espiritual individual. Sem Moisés, cada pessoa precisava reconhecer que a fé não poderia depender exclusivamente de um líder físico. Era necessário internalizar os ensinamentos recebidos, seguir a lei e manter a confiança em Deus. Esse choque espiritual transformou o luto em aprendizado profundo, lembrando ao povo que a verdadeira liderança reside na fidelidade a Deus e na obediência à sua palavra. O luto oficial também refletia a consciência de que a jornada estava longe de terminar. A terra prometida ainda precisava ser conquistada, e os desafios à frente eram enormes. A perda de Moisés aumentava a percepção da responsabilidade que cada indivíduo teria a partir daquele momento. O luto funcionou como um período de preparação, permitindo que o povo assimilasse não apenas a ausência de seu líder, mas também a importância de agir com coragem, fé e unidade. Além do impacto emocional, o luto teve repercussões práticas. Durante esses 30 dias, Israel interrompeu algumas atividades regulares, concentrando-se em expressar sua dor e refletir sobre o futuro. Essa pausa coletiva foi crucial
para estabilizar a sociedade, evitando que o medo e a incerteza se transformassem em caos ou rebelião. O período de luto funcionou como um mecanismo de organização social e espiritual, consolidando a nação antes de enfrentar a próxima fase de sua história. O luto oficial também permitiu que a população honrasse a memória de Moisés de forma simbólica. As histórias compartilhadas, os relatos de milagres e os ensinamentos transmitidos durante esse período mantiveram vivo o legado do líder. Ao mesmo tempo, o fato de não haver um túmulo acessível reforçava a lição de que a verdadeira veneração deve se concentrar em Deus e não em um objeto físico. Esse equilíbrio entre dor, reverência e aprendizado espiritual tornou o luto um evento de transformação profunda para a nação. A intensidade do luto mostrou ainda como Moisés havia moldado emocionalmente a população. Sua presença constante proporcionava segurança e orientação, e sua ausência deixou um vazio que não podia ser preenchido imediatamente. No entanto, esse vazio também criou espaço para crescimento espiritual. O povo foi desafiado a desenvolver resiliência, a confiar em Deus sem intermediários e a internalizar os princípios que haviam sido ensinados por seu líder. Finalmente, o luto oficial deixou lições duradouras para as gerações futuras. Ele consolidou a memória de Moisés, fortaleceu a fé coletiva, preparou a nação para a transição de liderança e reforçou a importância da dependência de Deus. A perda do líder físico transformou-se em uma oportunidade de crescimento espiritual, mostrando que, mesmo na ausência de líderes humanos, a orientação divina permanece constante e suficiente para guiar o povo de Deus. 3. A liderança. Passou para Josué. A morte de Moisés deixou Israel em um momento crítico. Após 40 anos de liderança firme, sábia e milagrosa, a nação se viu sem seu guia físico. O deserto, que havia sido cenário de libertação e provisão divina, tornou-se ao mesmo tempo assustador e incerto. Era necessário um novo líder, alguém que pudesse não apenas comandar o povo, mas também transmitir coragem, fé e obediência a Deus em um momento de vulnerabilidade. Assim, Deus escolheu Josué, filho de Num, para assumir o comando da nação. Essa transição, embora planejada divinamente, foi profundamente chocante para Israel, pois ninguém poderia substituir Moisés completamente. Josué havia sido um assistente fiel de Moisés durante todos aqueles anos, acompanhando cada desafio, cada decisão difícil e cada milagre realizado pelo líder. Ele conhecia a lei, compreendia a missão da nação e tinha experiência prática na liderança de pequenas contingentes do povo. No entanto, assumir o comando total de milhões de israelitas era uma responsabilidade assustadora, mesmo para alguém tão preparado. A magnitude da tarefa era imensa. Atravessar o Jordão, conquistar a terra prometida e enfrentar nações inimigas extremamente poderosas. Deus, no entanto, tranquilizou Josué, dando-lhe instruções claras e um encorajamento especial. Ele disse: "Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi a seus antepassados." Josué 1:6. Essa promessa divina não apenas conferiu autoridade a Josué, mas também reforçou que a liderança não dependia exclusivamente de suas habilidades ou força, mas da presença e do poder de Deus. O povo precisava compreender que, embora um novo líder estivesse à frente, a verdadeira orientação e proteção vinham do Senhor. A reação do povo à mudança de liderança foi mista. Alguns ficaram temerosos e inseguros, preocupados com a ausência de Moisés e com a necessidade de enfrentar nações inimigas. Outros reconheceram a escolha divina e depositaram fé em Josué, confiando que ele guiaria Israel com a mesma devoção e sabedoria de seu predecessor.
Esse período de transição evidenciou a importância da fé coletiva. A unidade e a confiança em Deus eram fundamentais para a sobrevivência e sucesso da nação. Assumir o lugar de Moisés exigiu que Josué demonstrasse coragem exemplar. Ele precisava liderar um povo acostumado a milagres, comandar batalhas e tomar decisões cruciais sem o mesmo nível de experiência que Moisés possuía. A pressão era imensa, mas Deus garantiu a Josué que não o abandonaria. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Josué 1:5. Essa promessa fortalecia não apenas Josué, mas toda a nação, lembrando-os que o verdadeiro poder não estava na figura do líder, mas na presença divina. A escolha de Josué também evidenciou uma lição profunda sobre sucessão e responsabilidade. Em qualquer sociedade, a transição de liderança é um momento delicado, frequentemente acompanhado de dúvidas, conflitos e resistência. No caso de Israel, essa transição foi guiada diretamente por Deus, demonstrando que a sucessão, quando planejada e orientada pelo Senhor, pode garantir continuidade, estabilidade e crescimento espiritual. Josué recebeu autoridade não por mérito humano, mas por chamado divino, um modelo de liderança que transcende ambições pessoais. Além disso, Josué precisou lidar com expectativas e comparações. O povo naturalmente o comparava a Moisés, lembrando-se de cada milagre e decisão do líder falecido. Essa pressão poderia ter desestabilizado qualquer sucessor, mas Josué aprendeu que a liderança não se trata de competir com o passado, mas de cumprir o presente com fé e coragem. Ele precisaria criar seu próprio legado, inspirado pelos princípios deixados por Moisés, mas adaptado às novas circunstâncias e desafios. A preparação espiritual de Josué foi fundamental para seu sucesso. Ele havia sido treinado por Moisés, aprendendo não apenas a lei, mas também a importância da comunicação constante com Deus, da paciência diante de desafios e da firmeza diante de desobediências do povo. Essa formação permitiu que, ao assumir o comando, ele agisse com equilíbrio entre autoridade, fé e compaixão. O exemplo de Moisés serviu como guia, mas Josué precisava interpretar a liderança à luz da situação atual. A transferência de liderança também trouxe lições valiosas para o povo de Israel. Eles perceberam que a dependência de líderes humanos é limitada e que a verdadeira fé exige confiar em Deus acima de tudo. Mesmo com um líder humano à frente, milagres, proteção e orientação divina continuariam sendo a base da jornada da nação. Essa compreensão fortaleceu a identidade espiritual de Israel e preparou-os para os desafios futuros, incluindo a travessia do Jordão e a conquista das cidades cananeias. Outro aspecto importante foi a comunicação clara do chamado de Josué. Deus ordenou que ele medisse a nação, mantivesse a disciplina e assegurasse a obediência à lei. Essa abordagem estratégica mostrou que liderança divina e humana podem coexistir. Deus fornece a autoridade e a orientação, enquanto o líder humano exerce ação, organização e tomada de decisão. Josué tornou-se, assim, um modelo de equilíbrio entre fé e prática, espiritualidade e administração, coragem e prudência. O impacto da escolha de Josué também se refletiu na moral do povo. A confiança em seu novo líder, combinada com a promessa da presença contínua de Deus, permitiu que Israel mantivesse a esperança e se preparasse para desafios inimagináveis. Esse equilíbrio entre liderança visível e confiança invisível tornou-se um ensinamento crucial. A verdadeira liderança não depende apenas de habilidades humanas, mas da capacidade de guiar as pessoas na fé e na obediência.
Finalmente, a sucessão de Josué demonstrou que cada geração tem seus desafios únicos. Moisés preparou Israel, mas a nação precisava continuar avançando sob novas circunstâncias. A transição reforçou a importância de treinamento, preparação e orientação espiritual contínua. Josué tornou-se o exemplo de que a liderança eficaz é resultado de chamado divino, treinamento diligente e coragem para enfrentar o desconhecido, garantindo que o legado de Moisés não se perdesse, mas continuasse a florescer sob nova direção. 4. O povo sentiu medo e incerteza. A morte de Moisés trouxe uma realidade difícil e perturbadora para Israel. A ausência de seu líder físico deixou o povo vulnerável e temeroso. Durante 40 anos, Moisés havia sido o guia, o mediador, o protetor e a voz de Deus para a nação. Agora, sem ele, Israel se encontrava diante de desafios enormes: atravessar o Jordão, enfrentar cidades fortemente fortificadas e consolidar sua presença na terra prometida. O medo e a incerteza se espalharam entre as tribos, refletindo não apenas a perda de um homem, mas a fragilidade humana diante do desconhecido. A psicologia do povo de Israel foi profundamente impactada. Muitos se lembravam das dificuldades enfrentadas no deserto: a fome, a sede, os ataques de inimigos, as rebeliões internas e as longas jornadas sob condições adversas. Moisés sempre havia proporcionado segurança e orientação, tanto física quanto espiritual. Sua presença constante era uma âncora emocional. Com sua morte, surgiram sentimentos de insegurança e ansiedade coletiva. O deserto, que antes representava esperança e libertação, tornou-se símbolo de incerteza, perigo e vulnerabilidade. O medo não era apenas racional, mas também espiritual. O povo havia testemunhado milagres, como a abertura do Mar Vermelho, a provisão do maná e a água que brotava da rocha. Esses sinais reforçavam a ideia de que Moisés era o canal direto da proteção divina. Sem ele, muitos questionavam como a nação poderia sobreviver, conquistar inimigos poderosos e manter a fé em Deus. Esse choque emocional e espiritual destacou a dependência de Israel não apenas do líder, mas também da presença divina mediada por ele. O medo e a incerteza manifestaram-se de diversas maneiras. Alguns israelitas sentiram-se desanimados e tentaram hesitar diante dos desafios da conquista da terra prometida. Outros se mostraram ansiosos, inseguros sobre como organizar-se, tomar decisões estratégicas e manter a unidade da nação. Esse período de vulnerabilidade foi, paradoxalmente, um momento de aprendizado, forçando cada indivíduo a refletir sobre a própria fé, coragem e compromisso espiritual. A liderança de Josué, recém-empossado, foi essencial para conter o medo e estabilizar a nação. Deus havia prometido estar com ele, assim como estivera com Moisés, fortalecendo a confiança do povo. Josué precisou demonstrar coragem visível, autoridade firme e paciência. Ele organizou o povo, reestruturou o sistema de comando e garantiu que cada tribo estivesse consciente de seu papel. A presença de um líder humano, apoiado pela promessa divina, ajudou a reduzir a ansiedade coletiva e a transformar medo em determinação. O povo, no entanto, também precisava compreender uma lição espiritual mais profunda. A verdadeira segurança não estava em líderes humanos, mas em Deus. O período de medo e incerteza serviu como um treinamento espiritual. Israel foi confrontado com a necessidade de confiar em Deus diretamente, sem depender exclusivamente da presença de Moisés. Essa dependência renovada preparou-os para futuras crises, mostrando que a fé verdadeira se manifesta na coragem diante do desconhecido. Outro aspecto importante foi a forma como o medo estimulou a reflexão coletiva. Durante esse período, líderes tribais, anciãos e membros do Conselho de Israel
reuniram-se para discutir estratégias, transmitir ensinamentos e reforçar a obediência à lei. O medo, embora inicialmente paralisante, tornou-se uma força motivadora, levando o povo a fortalecer sua organização interna e a reforçar a coesão social. A ansiedade transformou-se em vigilância, disciplina e comprometimento. A incerteza também trouxe questionamentos internos. Muitos se perguntavam se a promessa de Deus de entregar a terra prometida ainda se cumpriria, agora que o mediador havia partido. Essas dúvidas naturais foram confrontadas por Josué e pelos líderes, que lembravam a todos que a fidelidade divina não dependia de um homem específico, mas da obediência do povo e da presença constante de Deus. Assim, o medo tornou-se um catalisador para fortalecer a fé e a compreensão espiritual. A experiência do medo e da incerteza teve efeitos duradouros sobre a identidade nacional de Israel. A nação aprendeu a depender menos de líderes humanos e mais da promessa e direção divina. Cada desafio enfrentado sem Moisés foi uma oportunidade de crescimento espiritual, coragem e maturidade coletiva. A travessia do Jordão, a conquista de Jericó e outras batalhas futuras seriam provas concretas de que a fé e a obediência são mais fortes do que o medo. O impacto emocional do medo também foi mitigado por práticas espirituais e lembranças coletivas. O povo recorreu à oração, à meditação na lei e à partilha de histórias sobre milagres realizados durante a liderança de Moisés. Essas ações transformaram a ansiedade em confiança, reforçando a mensagem de que, mesmo em momentos de perda, Deus continua guiando, protegendo e direcionando seu povo. O medo e a incerteza, portanto, não foram apenas negativos. Eles serviram como catalisadores para amadurecimento emocional e espiritual. A nação de Israel teve que aprender a lidar com a ausência de seu líder, a tomar decisões difíceis, a confiar na orientação divina e a manter a unidade em face de desafios aparentemente insuperáveis. Essa fase foi crucial para preparar a nação para a era da conquista da Terra Prometida, consolidando lições sobre fé, coragem, dependência de Deus e resiliência coletiva. Por fim, a experiência do medo e da incerteza mostrou que a presença física de um líder é valiosa, mas temporária. O verdadeiro poder e proteção vem de Deus, que permanece constante mesmo diante da ausência humana. Israel aprendeu que a liderança humana é limitada, enquanto a liderança divina é eterna, confiável e suficiente para guiar a nação através de qualquer adversidade. O medo inicial, então, transformou-se em uma oportunidade para fortalecer a fé e preparar a nação para cumprir seu destino. 5. A perda de um intercessor poderoso. A morte de Moisés trouxe não apenas a ausência física de um líder, mas também a perda de um intercessor poderoso. Durante 40 anos, ele não foi apenas comandante ou legislador. Moisés era o mediador entre Deus e Israel, o elo que tornava possível a comunicação direta entre o povo e o Criador. Essa função espiritual era única, e sua ausência causou um impacto profundo, deixando o povo vulnerável e consciente de que precisaria aprender a se relacionar diretamente com Deus de maneira mais madura e pessoal. Um intercessor desempenha um papel singular. Ele representa as necessidades, dores, falhas e súplicas do povo diante de Deus, pedindo misericórdia, perdão e orientação. Moisés havia feito isso repetidamente, enfrentando situações de desobediência coletiva, crises de fé e punições iminentes. Ele intercedia em nome da nação, muitas vezes impedindo julgamentos ou mitigando consequências. Com sua morte, Israel perdeu essa proteção espiritual direta e a ausência de um mediador de tão grande autoridade provocou apreensão e reflexão profunda.
O papel de intercessor de Moisés também era um símbolo de responsabilidade espiritual. Ele não apenas clamava por misericórdia, mas também ensinava o povo a obedecer à lei e a discernir entre certo e errado. Sua presença lembrava Israel de que a liderança espiritual não se limita à autoridade humana. Envolve compromisso, sacrifício e proximidade com Deus. Sem Moisés, o povo percebeu que a obediência à lei exigiria ainda mais esforço, disciplina e vigilância, pois não haveria mais alguém para interceder por eles continuamente. A perda de um intercessor poderoso trouxe uma consciência aguda sobre a própria fragilidade do povo. Israel compreendeu que sua sobrevivência e sucesso não dependiam apenas da força militar ou da organização social, mas da contínua aprovação e direção de Deus. Cada ação precisava ser avaliada à luz da lei e da fé, pois a proteção espiritual agora dependeria da fidelidade e da responsabilidade individual e coletiva, sem um mediador físico para interceder automaticamente. Além disso, a ausência de Moisés como intercessor provocou um sentimento de vulnerabilidade diante da presença divina. Ele havia mantido uma conexão íntima com Deus, mediando não apenas questões práticas, mas também espirituais. Sem ele, o povo percebeu que precisaria desenvolver sua própria relação com Deus, aprender a orar, discernir sinais e compreender princípios espirituais de forma mais autônoma. Esse processo, embora desafiador, era essencial para o amadurecimento espiritual da nação. Historicamente, o papel de intercessor de Moisés foi fundamental para estabelecer a estrutura da fé de Israel. Ele era o líder que traduzia as leis e comandos divinos em práticas cotidianas, que interpretava sinais e que mantinha a moral e a unidade da nação. Sua perda deixou uma lacuna profunda, mas também ofereceu a oportunidade de consolidar uma cultura de responsabilidade espiritual coletiva, onde cada indivíduo precisava internalizar os ensinamentos e agir com consciência de que Deus observava e guiava todas as ações. A ausência de Moisés também trouxe desafios estratégicos. Sem seu intercessor, qualquer desobediência ou falha poderia trazer consequências severas, e o povo precisaria confiar em líderes humanos, como Josué, para transmitir as orientações e mediar conflitos. A liderança de Josué, embora firme, não substituía a função espiritual única de Moisés. Isso destacou a necessidade de o povo aprender a equilibrar obediência, disciplina e fé, compreendendo que a proteção de Deus não dependia de um intermediário humano, mas da fidelidade de cada indivíduo. O impacto emocional da perda de Moisés como intercessor foi profundo. A nação havia se acostumado a depender de sua intercessão constante, confiando que ele poderia aliviar crises, pedir perdão e garantir a misericórdia divina. Sua ausência trouxe medo, incerteza e uma sensação de responsabilidade pessoal inédita. Cada decisão, cada passo em direção à terra prometida agora carregava um peso espiritual maior, reforçando a necessidade de confiança em Deus e de reflexão sobre os próprios atos. No entanto, essa perda também abriu espaço para crescimento espiritual. Israel foi desafiado a desenvolver sua própria fé, aprender a orar coletivamente e individualmente e a se aproximar de Deus de maneira mais direta. A morte de Moisés como intercessor não significou o fim da relação do povo com o divino. Pelo contrário, foi uma oportunidade de aprofundar a espiritualidade, consolidar a lei e reforçar a consciência de que cada indivíduo possui responsabilidade espiritual. O legado de Moisés como intercessor continuou a influenciar a nação. Mesmo ausente fisicamente, suas palavras, ensinamentos e exemplos serviram como guia. Cada situação de crise lembrava Israel da importância de interceder uns pelos outros, manter a unidade, respeitar a lei e buscar constantemente a orientação divina.
A memória de Moisés como mediador tornou-se um modelo, demonstrando que liderança verdadeira envolve não apenas autoridade, mas serviço, sacrifício e proximidade com Deus. Além disso, a perda do intercessor destacou a necessidade de Josué desenvolver uma liderança espiritual complementária, embora diferente da de Moisés. Josué precisaria equilibrar estratégias militares, organização social e orientação espiritual, incentivando o povo a confiar em Deus diretamente e a internalizar princípios morais e espirituais. A experiência mostrou que a liderança humana é temporária, mas a fé, a obediência e a responsabilidade espiritual são eternas. O efeito duradouro dessa perda foi transformar o povo em uma comunidade mais madura e espiritualmente consciente. Cada israelita passou a compreender que a proteção e a orientação divina não dependem de intermediários humanos, mas da própria fidelidade, coragem e obediência a Deus. A ausência de Moisés como intercessor tornou-se, portanto, uma lição profunda sobre responsabilidade espiritual, fé ativa e maturidade coletiva. Finalmente, a morte de Moisés e a perda de sua intercessão provaram que a verdadeira liderança espiritual transcende a vida física. O intercessor poderoso havia partido, mas seu exemplo, seus ensinamentos e sua relação única com Deus continuaram a influenciar Israel, lembrando que a fé, a coragem e a obediência são as chaves para enfrentar qualquer desafio, mesmo na ausência de líderes humanos. E 6. Recordações dos milagres. Após a morte de Moisés, o povo de Israel enfrentou um período de introspecção e lembrança. Entre as emoções que surgiram, medo, luto, incerteza, uma se destacou de maneira profunda: a memória dos milagres realizados durante a liderança de Moisés. Cada feito extraordinário se tornava não apenas uma lembrança de poder, mas também um lembrete da fidelidade de Deus, da proteção divina e da importância de obedecer à sua vontade. Esses milagres, vividos diretamente pelo povo, agora serviam como âncoras de fé e coragem. O primeiro grande milagre que permanecia vívido na memória de Israel foi a abertura do Mar Vermelho. Durante a fuga do Egito, diante de um exército perseguidor, Moisés ergueu a mão e, pelo poder de Deus, as águas se dividiram, permitindo que o povo atravessasse em segurança. Este evento não apenas salvou a nação da escravidão iminente, mas também consolidou a autoridade de Moisés como líder escolhido por Deus. A lembrança desse milagre inspirava coragem, mostrando que, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis, a intervenção divina era poderosa e fiel. Outro milagre fundamental foi a provisão diária do maná no deserto. Durante 40 anos, Moisés mediou a entrega desse alimento divino, ensinando o povo sobre confiança, disciplina e gratidão. Cada manhã, os israelitas recebiam o sustento necessário, lembrando-se de que Deus supriria suas necessidades enquanto mantivessem fé e obediência. A memória desse milagre reforçava a dependência de Israel na providência divina, ensinando que milagres não são apenas demonstrações de poder, mas ferramentas de ensino espiritual. A água brotando da rocha foi outro marco inesquecível. Em momentos de sede extrema, quando o povo questionava e reclamava, Moisés, sob orientação de Deus, golpeou a rocha e dela jorrou água suficiente para toda a nação. Esse evento, gravado na memória coletiva, lembrava que Deus atende às necessidades de seu povo, mesmo quando a situação parece desesperadora. Para os israelitas, cada milagre funcionava como um lembrete tangível de que a fidelidade divina era constante e confiável. O poder de Deus também se manifestou por meio de vitórias sobre inimigos e sinais de proteção. Durante a travessia do deserto, Israel enfrentou adversários que ameaçavam sua sobrevivência, mas Moisés intercedia, guiava batalhas e conduzia o povo à vitória.
Cada vitória reforçava a percepção de que a liderança humana era limitada, mas a direção e proteção divinas eram supremas. Essas experiências moldaram o caráter da nação, fortalecendo a fé e a coragem em momentos de incerteza. Além dos milagres físicos, Moisés também realizou milagres espirituais, mediando a comunicação entre Deus e o povo. A entrega das tábuas da lei, a orientação divina para cada passo no deserto e a mediação de bênçãos e punições eram considerados milagres na dimensão espiritual. Essas experiências criaram uma relação direta entre obediência e proteção, ensino e aprendizado, consolidando a lei como guia moral, ético e religioso da nação. Cada lembrança desses milagres fortalecia a compreensão de que a vida de Israel estava intrinsecamente ligada à presença e à vontade de Deus. A memória coletiva desses milagres também tinha efeito educacional. Durante o luto e o período de incerteza após a morte de Moisés, os anciãos e líderes tribais recordavam essas histórias para ensinar jovens e crianças. Contar sobre a abertura do Mar Vermelho, o maná, a água da rocha e as vitórias sobre inimigos permitia que a fé fosse transmitida às novas gerações. Esses relatos criavam não apenas reverência, mas também um senso de identidade e propósito, lembrando que Israel era um povo escolhido e protegido. Cada milagre também funcionava como uma lição prática. Eles ensinavam obediência, paciência, disciplina e confiança. Por exemplo, a coleta diária do maná não poderia ser acumulada. Cada dia exigia fé renovada. Essa experiência ensinava que milagres não substituem esforço, mas acompanham a fidelidade e o comprometimento do povo. Lembrar desses eventos fortalecia a consciência de que a obediência a Deus é essencial para experimentar bênçãos e proteção contínuas. Os milagres também reforçavam a autoridade de Moisés e, indiretamente, de seus sucessores. Josué, por exemplo, herdaria não apenas a responsabilidade de liderar, mas também a necessidade de inspirar confiança no povo, lembrando-o do poder de Deus, demonstrado através de Moisés. Cada relato servia como ferramenta de motivação, mostrando que, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis, Deus permanecia constante e fiel, pronto para agir em favor de seu povo. Outro aspecto importante das recordações dos milagres era a dimensão emocional. A memória de cada evento extraordinário proporcionava conforto, esperança e coragem. Nos momentos de medo ou desânimo, os israelitas podiam se lembrar de como Deus interveio no passado, fortalecendo sua fé para enfrentar desafios presentes. Essa conexão entre memória, emoção e fé era essencial para manter a unidade e a confiança da nação durante a transição de liderança e a travessia do deserto. A lembrança dos milagres também criava um senso de gratidão coletiva. Israel aprendeu a valorizar não apenas a liberdade conquistada, mas também cada detalhe da provisão e proteção divina. A gratidão transformava a memória em oração, celebração e reforço da fé, lembrando que milagres não são apenas demonstrações de poder, mas expressões da relação amorosa e contínua de Deus com seu povo. Finalmente, as recordações dos milagres consolidavam a identidade espiritual e cultural de Israel. Elas eram histórias vivas, transmitidas de geração em geração, formando a base da fé, da ética e da moralidade da nação. Cada milagre lembrava que a presença de Deus é real, constante e transformadora, ensinando que a obediência, a fé e a coragem são essenciais para cumprir o propósito divino. A memória dos milagres se tornava, portanto, uma âncora espiritual e emocional para enfrentar os desafios da vida sem Moisés. 7. A continuidade da lei. A morte de Moisés representou não apenas a ausência de um líder físico,
mas também o desafio de garantir a continuidade da lei que ele havia recebido de Deus e transmitido ao povo de Israel. A Torá, ou lei, era o alicerce da vida moral, espiritual e social da nação. Cada mandamento, cada instrução e cada princípio estabeleciam padrões claros para a convivência, a justiça e a adoração. Sem Moisés, Israel precisava assegurar que esses ensinamentos continuassem a guiar o comportamento coletivo e individual, mantendo a fidelidade ao pacto com Deus. Moisés, ao longo de 40 anos, havia se dedicado a ensinar o povo, a interpretar a lei e a mediar sua aplicação prática. Ele não apenas instruía sobre regras, mas também explicava o significado espiritual e moral de cada preceito. Desde o Decálogo até as leis sobre pureza, alimentação, sacrifícios e justiça, Moisés transmitia não apenas normas, mas princípios de vida que consolidavam a identidade de Israel como povo escolhido. Com sua morte, a responsabilidade de preservar e aplicar esses ensinamentos recaiu sobre a nova liderança e sobre a própria população. Josué, como sucessor de Moisés, recebeu a tarefa de garantir que a lei continuasse viva na prática diária do povo. Isso não significava apenas transmitir regras, mas inspirar o povo a obedecer com fé e discernimento. A continuidade da lei exigia educação constante, disciplina coletiva e liderança espiritual capaz de reforçar que a obediência a Deus era central para o sucesso da nação. Josué precisaria equilibrar aspectos militares, administrativos e espirituais, mostrando que a aplicação da lei permeava todos os aspectos da vida. A lei, nesse contexto, funcionava como um guia para enfrentar desafios, tomar decisões e manter a unidade social. Sem Moisés, cada israelita precisava internalizar os princípios da Torá e compreender que a obediência não era apenas uma questão de respeito humano, mas um ato de fidelidade a Deus. Cada julgamento, cada conflito e cada planejamento estratégico dependiam da compreensão coletiva da lei e da disposição de seguir seus ensinamentos. A continuidade da lei também tinha dimensão espiritual. Israel deveria entender que a presença de Deus não estava mais mediada exclusivamente por Moisés, mas que a própria obediência à lei era um meio de manter a conexão com o divino. Cada ritual, cada oração e cada ato de justiça refletia a relação direta do povo com Deus. Manter a lei viva era, portanto, manter viva a própria espiritualidade da nação, fortalecendo a fé e a confiança na providência divina. Um aspecto crucial da continuidade da lei era a educação das futuras gerações. Moisés havia ensinado o povo a transmitir ensinamentos às crianças, garantindo que cada geração compreendesse a importância da obediência e da fé. Após sua morte, essa responsabilidade tornou-se ainda mais vital. Os líderes tribais, os anciãos e os professores espirituais precisavam assegurar que cada jovem israelita conhecesse a lei, entendesse seu significado e estivesse preparado para aplicá-la em momentos de decisão, desafio ou crise. A memória dos milagres realizados por Moisés também servia como ferramenta para reforçar a continuidade da lei. Cada evento extraordinário lembrava ao povo que a obediência a Deus trazia proteção, provisão e vitória. Ao recordar a abertura do Mar Vermelho, o maná diário e a água da rocha, Israel percebia que a fidelidade à lei não era apenas simbólica, mas tinha efeitos tangíveis na vida coletiva. Essa combinação de memória, ensino e prática consolidava a importância de manter a lei como fundamento da sociedade. A lei também funcionava como um instrumento de identidade e coesão social. Israel era composto por 12 tribos, cada uma com suas particularidades e desafios. A aplicação consistente da Torá garantia que a diversidade interna não se transformasse em desunião.
Cada tribo compreendia seu papel dentro do quadro maior da nação, respeitando limites, responsabilidades e deveres. A continuidade da lei, portanto, mantinha a coesão e fortalecia o senso de pertencimento a um povo único, escolhido por Deus. Outro aspecto da continuidade da lei era a dimensão ética e moral. Moisés havia ensinado princípios de justiça, equidade, respeito ao próximo e responsabilidade social. A morte de um líder tão central poderia ter gerado um vazio ético, mas Josué e os líderes tribais reforçaram que a prática da lei dependia da consciência individual e coletiva. Cada ato de justiça, cada decisão administrativa e cada julgamento social precisava refletir os princípios da Torá, garantindo que Israel permanecesse fiel aos padrões divinos. A continuidade da lei também tinha um efeito psicológico e emocional sobre o povo. Em momentos de medo, dúvida ou incerteza, recorrer à lei e lembrar dos ensinamentos de Moisés proporcionava segurança, estabilidade e orientação. A estrutura normativa oferecia respostas claras para dilemas complexos, reforçando a confiança de que, mesmo sem Moisés, o povo tinha direção divina e um conjunto de princípios sólidos para guiar suas ações. Além disso, a preservação da lei ensinava a Israel sobre responsabilidade pessoal. Cada indivíduo compreendia que a proteção e a bênção de Deus não eram automáticas, mas dependiam da obediência e da fidelidade. Essa consciência incentivava disciplina, respeito mútuo e comprometimento com os valores espirituais. A lei, portanto, não era apenas um código externo, mas um instrumento de transformação interna, moldando caráter, fé e comportamento. A continuidade da lei também preparou Israel para enfrentar desafios futuros, incluindo a conquista da terra prometida e a administração das cidades recém-ocupadas. Cada decisão militar, política ou social precisava ser tomada à luz da Torá, garantindo que a nação não se desviasse dos princípios divinos. A morte de Moisés não significava o fim da orientação. Ao contrário, reforçava a importância de internalizar a lei e viver de acordo com seus ensinamentos em todos os momentos. Finalmente, a preservação da lei após a morte de Moisés consolidou seu legado espiritual e cultural. Cada ensinamento, cada preceito e cada instrução tornou-se uma ferramenta vital para a formação de líderes, o fortalecimento da fé e a coesão da nação. Israel aprendeu que, mesmo na ausência de líderes humanos, a obediência à lei divina garantirá proteção, direção e prosperidade espiritual. A continuidade da Torá transformou-se, portanto, em um elo entre passado, presente e futuro, mantendo viva a presença de Deus na vida da nação. 8. A transição do poder militar. A morte de Moisés não impactou apenas a dimensão espiritual e social de Israel, mas também provocou uma transformação profunda na liderança militar da nação. Durante 40 anos, Moisés havia conduzido Israel através do deserto, tomando decisões estratégicas, mediando conflitos e assegurando que o povo permanecesse unido diante de inimigos poderosos. Com sua ausência, a responsabilidade de comandar batalhas, organizar estratégias e garantir a segurança coletiva passou para Josué e para líderes militares tribais, marcando uma nova era de liderança. A transição do poder militar exigiu planejamento, coragem e comunicação clara. Josué, como sucessor de Moisés, precisaria demonstrar autoridade e capacidade estratégica, mostrando ao povo que, embora Moisés não estivesse mais presente, a nação ainda poderia enfrentar desafios militares com confiança. Essa liderança envolvia não apenas tática de guerra, mas também motivação do povo,
disciplina das tribos e organização logística para garantir que cada contingente estivesse preparado para a travessia e conquista da terra prometida. O povo de Israel, acostumado a depender de Moisés para a orientação militar, inicialmente sentiu apreensão. Moisés não era apenas líder espiritual, mas também comandante militar reconhecido e respeitado, cuja experiência e proximidade com Deus conferiam segurança em situações de risco. A ausência de tal figura gerou dúvidas e medo, pois a liderança de Josué, embora promissora, ainda precisava se consolidar aos olhos da nação. Essa fase de transição exigiu paciência, comunicação clara e demonstração de competência por parte de Josué. Josué, ciente da magnitude da tarefa, começou a organizar o povo de maneira estratégica. Ele dividiu responsabilidades entre os líderes tribais, estabeleceu hierarquias de comando e garantiu que todos compreendessem suas funções durante a travessia do Jordão e as futuras batalhas. Essa estrutura não apenas reforçou a disciplina, mas também transmitiu confiança, mostrando que a organização militar dependia da cooperação e do compromisso de cada indivíduo, tribo e líder. Além da organização logística, a transição do poder militar também exigiu preparo espiritual. Josué sabia que as vitórias de Israel não dependiam exclusivamente da força humana, mas da obediência e da presença divina. Antes de cada ação, orações coletivas e meditações sobre a lei eram realizadas para assegurar que a estratégia estivesse alinhada à vontade de Deus. Essa combinação de planejamento militar e preparo espiritual refletia a continuidade da liderança de Moisés em termos de fé, coragem e disciplina. Um aspecto crucial da transição militar foi o treinamento das tropas. Durante o deserto, nem todos os israelitas haviam participado de conflitos diretos. Muitos eram jovens ou haviam vivido protegidos sob a liderança de Moisés. Josué precisava treinar guerreiros, reforçar habilidades, desenvolver táticas e criar coesão entre os diferentes contingentes tribais. Essa preparação não era apenas prática, mas também simbólica. Mostrava que cada israelita tinha um papel ativo na defesa da nação e na execução do plano divino. A travessia do Jordão foi o primeiro grande teste da liderança militar de Josué. Esse evento exigiu coordenação precisa, confiança coletiva e obediência à orientação divina. Assim como Moisés havia liderado milagrosamente o povo pelo Mar Vermelho, Josué conduziu Israel com estratégia e fé, reforçando que, embora líderes humanos mudem, a presença de Deus permanece constante. A travessia mostrou que a transição de poder, quando guiada por princípios divinos, poderia ser eficaz e fortalecedora. Outro desafio da transição militar foi lidar com expectativas e comparações com Moisés. Muitos israelitas lembravam das vitórias e milagres associados ao antigo líder, criando uma pressão significativa sobre Josué. Ele precisou demonstrar equilíbrio entre respeito ao legado de Moisés e assertividade na criação de sua própria autoridade. Essa habilidade não apenas consolidou sua liderança, mas também garantiu que o povo permanecesse unido e confiante, pronto para enfrentar inimigos poderosos. A importância da estratégia e da disciplina também se destacou durante esse período. Josué estabeleceu protocolos claros para marchas, batalhas e ocupação de territórios, garantindo que o povo agisse de forma organizada e coordenada. A disciplina militar refletia a disciplina espiritual que Moisés havia ensinado. Obediência, paciência, confiança em Deus e respeito mútuo entre as tribos. A continuidade dessa disciplina foi essencial para manter a coesão e eficácia do exército israelita. A transição do poder militar também envolveu decisões difíceis. Josué precisou escolher líderes para cada tribo,
designar responsabilidades específicas e garantir que todos compreendessem a importância de cumprir ordens. Essas decisões exigiam discernimento, coragem e justiça, pois qualquer erro poderia resultar em desorganização, perda de vidas ou falha na execução do plano divino. O sucesso dessa fase dependia da capacidade de Josué de combinar sabedoria, fé e liderança prática. O impacto emocional da transição militar foi significativo. O povo de Israel, embora inspirado pelos milagres e ensinamentos de Moisés, precisou superar medo, insegurança e dúvidas sobre sua capacidade de vencer adversários poderosos. Josué, por sua vez, precisou fortalecer a moral, encorajar os mais hesitantes e garantir que todos percebessem que, com fé e disciplina, poderiam cumprir a promessa divina de conquistar a terra prometida. A liderança militar de Josué, baseada em coragem, fé e planejamento estratégico, consolidou a transição de poder e permitiu que Israel permanecesse forte, coeso e pronto para os desafios futuros. A combinação de treinamento prático, organização social e preparo espiritual mostrou que a continuidade da liderança, mesmo após a perda de um líder tão poderoso quanto Moisés, é possível quando se alia competência humana à orientação divina. Finalmente, a transição do poder militar serviu como lição duradoura para Israel. Líderes humanos são temporários, mas princípios divinos, fé, disciplina e unidade são eternos. A eficácia de Josué como comandante militar, inspirando confiança e liderando com sabedoria, garantiu que a nação permanecesse protegida, organizada e fiel ao propósito divino, mesmo na ausência do líder que os havia guiado por 40 anos. 9. O teste da unidade nacional. A morte de Moisés trouxe à tona não apenas a ausência de liderança espiritual e militar, mas também o desafio da unidade nacional. Israel, composta por 12 tribos com histórias, personalidades e interesses distintos, precisava agora manter coesão, disciplina e propósito comum sem o líder que havia unificado o povo durante 40 anos. A ausência de Moisés expôs vulnerabilidades, despertou rivalidades latentes e testou a capacidade de cada tribo de seguir a direção de Josué e cumprir a missão divina. Durante a travessia do deserto, Moisés havia mantido uma liderança firme e estruturada. Ele mediava disputas, resolvia conflitos e assegurava que as tribos mantivessem a unidade mesmo diante de provações, como a escassez de alimentos, ataques inimigos e desafios de fé. Com sua morte, a responsabilidade de manter a unidade caiu sobre Josué e os líderes tribais, exigindo habilidades políticas, diplomáticas e espirituais para garantir que o povo permanecesse coeso. O povo de Israel, embora unido pelo propósito de conquistar a terra prometida, enfrentou momentos de tensão. Rivalidades naturais entre tribos surgiram, divergências sobre recursos e responsabilidades provocaram desentendimentos e a ausência de um mediador central aumentou o risco de desorganização. Esse período revelou que a unidade não é automática. Exige comunicação, compromisso, respeito mútuo e consciência de que todos compartilham um destino comum. Josué, consciente do desafio, iniciou medidas estratégicas para reforçar a coesão. Ele convocou assembleias, promoveu reuniões entre líderes tribais e estabeleceu protocolos claros para a tomada de decisões coletivas. Cada tribo precisava compreender seu papel no plano divino e como suas ações impactavam toda a nação. Essa abordagem permitiu que o povo mantivesse foco, disciplina e propósito, mesmo diante de inseguranças e diferenças internas. A unidade nacional também tinha dimensão espiritual. Josué reforçou que a fidelidade à lei e a obediência aos princípios divinos eram os alicerces da coesão.
Cada tribo precisava internalizar que a unidade não dependia apenas de líderes humanos, mas da disposição coletiva de seguir a vontade de Deus. Esse ensinamento transformou a disciplina em fé prática, mostrando que desafios internos e externos só podem ser superados quando a nação age de forma coordenada sob orientação divina. O teste da unidade nacional incluiu situações práticas, como a organização para a travessia do Jordão e a conquista das cidades cananeias. Cada tribo tinha responsabilidades específicas, desde proteger fronteiras até apoiar logísticas de combate. Qualquer falha de coordenação poderia comprometer toda a operação. Josué precisou demonstrar liderança clara, comunicação eficiente e capacidade de resolver conflitos rapidamente, garantindo que a unidade prevalecesse sobre interesses individuais ou disputas tribais. Além de questões logísticas, o teste da unidade também envolveu desafios emocionais e culturais. Tribos com experiências diferentes, líderes com estilos distintos e famílias com tradições próprias precisaram aprender a trabalhar em conjunto. A comunicação clara, o respeito mútuo e a lembrança constante do propósito maior ajudaram a manter a coesão. Esse período de prova revelou a importância de fortalecer vínculos internos, desenvolver empatia e alinhar valores comuns para manter a estabilidade nacional. A memória dos milagres realizados durante a liderança de Moisés também desempenhou papel importante nesse teste. Cada tribo lembrava-se de como Deus havia protegido Israel, fornecido alimentos e garantido vitórias passadas. Essas lembranças não apenas inspiravam coragem, mas também reforçavam que a unidade e a obediência traziam benefícios tangíveis. Ao recordar a intervenção divina, o povo percebia que trabalhar em conjunto era essencial para continuar a receber proteção e bênçãos. Outro desafio crítico foi lidar com dissensões internas. Algumas tribos poderiam sentir que não estavam sendo devidamente representadas ou que suas preocupações não eram consideradas. Josué precisou mediar esses conflitos, promovendo diálogo, reconciliação e redistribuição de responsabilidades quando necessário. A habilidade de equilibrar justiça, disciplina e empatia mostrou que a liderança eficaz depende de visão, sensibilidade e coragem para tomar decisões difíceis que beneficiem toda a nação. O teste da unidade nacional também teve implicações espirituais profundas. Israel precisava compreender que desunião e rivalidade poderiam atrair julgamento e obstáculos divinos, enquanto a coesão baseada na obediência e na fé garantiria proteção e sucesso. Cada conflito resolvido, cada decisão tomada de forma coletiva e justa, reforçava a compreensão de que a unidade não é apenas estratégica, mas essencial para a continuidade da relação do povo com Deus. A comunicação e a educação foram ferramentas fundamentais para superar o teste da unidade. Josué e os líderes tribais enfatizaram a importância de transmitir ensinamentos espirituais, histórias dos milagres passados e exemplos de liderança moral. Isso permitiu que todas as gerações, jovens e idosos, compreendessem a importância de agir de forma coesa, respeitar hierarquias e valorizar o propósito coletivo. A unidade tornou-se, assim, tanto prática quanto simbólica, refletindo a maturidade espiritual da nação. O impacto emocional desse período de teste também foi significativo. O medo e a incerteza, já presentes após a morte de Moisés, foram ampliados pela possibilidade de desunião. No entanto, a presença de Josué, a promessa da direção divina e a lembrança dos milagres anteriores fortaleceram a confiança do povo. Cada conquista, cada acordo entre tribos e cada vitória espiritual aumentava a moral, consolidando a percepção de que a unidade nacional era possível e essencial. Além disso, o teste da unidade nacional
revelou lições duradouras sobre liderança e sociedade. Israel aprendeu que a coesão não depende apenas de carisma ou autoridade de líderes, mas da responsabilidade compartilhada, do compromisso com princípios divinos e da disposição de cada indivíduo em priorizar o bem comum. Essa compreensão moldou a cultura da nação, preparando-a para desafios futuros e consolidando valores de fé, justiça, disciplina e solidariedade. O período de transição e teste da unidade também teve implicações estratégicas. Tribos unidas e coordenadas formavam um exército mais eficiente, permitindo que Israel enfrentasse inimigos poderosos e ocupasse territórios com sucesso. A unidade não era apenas moral ou espiritual, mas também prática, garantindo que a organização militar, logística e social funcionasse de maneira harmoniosa e eficaz. Finalmente, o teste da unidade nacional mostrou que a verdadeira força de Israel residia na combinação de fé, disciplina, obediência à lei e cooperação entre tribos. A morte de Moisés, embora traumática, tornou-se uma oportunidade para o povo consolidar sua identidade, fortalecer laços internos e compreender que a unidade não é resultado de liderança isolada, mas da ação coletiva guiada por princípios divinos. 10. A preparação para a terra prometida. A morte de Moisés marcou o início de uma nova fase para Israel, a preparação para entrar e habitar a terra prometida. Durante 40 anos, o povo havia atravessado o deserto, enfrentado desafios, presenciado milagres e aprendido lições fundamentais sobre fé, obediência e disciplina. Com a liderança de Josué consolidada, o foco agora era transformar essas experiências em preparação prática, espiritual e emocional para ocupar um território que representava a concretização das promessas divinas. A primeira etapa da preparação envolveu reflexão coletiva. Israel precisava compreender que a entrada na Terra Prometida não era apenas um objetivo geográfico, mas o cumprimento de uma promessa espiritual. Cada tribo refletia sobre suas experiências no deserto, lembrando dos milagres, da provisão divina e da orientação de Moisés. Essas recordações fortaleciam a fé, reforçavam o compromisso com a lei e preparavam o povo para enfrentar novos desafios com coragem e confiança. A preparação também incluiu organização territorial e logística. Josué supervisionou o levantamento das tribos, a divisão de territórios e a distribuição de responsabilidades para ocupação e defesa. Cada tribo recebeu orientação sobre como gerenciar recursos, proteger fronteiras e manter a coesão interna. Essa estrutura organizacional era essencial para evitar conflitos, garantir eficiência e assegurar que o povo pudesse prosperar na nova terra sem perder unidade ou identidade. O treinamento militar continuou sendo um componente central. Apesar da experiência adquirida durante as travessias e confrontos anteriores, os desafios da Terra Prometida exigiam estratégias diferentes. Josué implementou exercícios, simulações e instruções táticas, garantindo que cada tribo estivesse pronta para enfrentar inimigos poderosos e proteger seus territórios. Essa preparação prática não apenas fortalecia habilidades, mas também consolidava disciplina, confiança e senso de responsabilidade coletiva. Além da preparação física e logística, havia a dimensão espiritual. Israel precisava compreender que a terra prometida só poderia ser conquistada e habitada com obediência à lei e fidelidade a Deus. Josué enfatizou a importância de oração, meditação na Torá e compromisso moral. Cada decisão, desde o planejamento de batalhas até a organização de assentamentos, deveria refletir princípios divinos. Essa consciência espiritual reforçava a ideia de que a presença de Deus continuava sendo o maior recurso da nação.
O treinamento também incluiu aspectos sociais e administrativos. A organização de tribunais, líderes tribais e sistemas de justiça era essencial para manter ordem e equidade. Josué orientava o povo sobre a aplicação da lei em situações cotidianas, garantindo que cada cidadão entendesse suas responsabilidades e direitos. Essa preparação institucional era vital para criar uma sociedade justa e funcional, capaz de prosperar em harmonia com os princípios divinos. Outro aspecto importante da preparação foi a educação das novas gerações. Muitas crianças e jovens haviam nascido no deserto e não presenciaram os milagres diretamente. Josué e os líderes tribais organizaram sessões de ensino sobre a história de Israel, os feitos de Moisés e os princípios da lei. Essas aulas transmitiam valores, fortaleciam a fé e preparavam os jovens para assumir responsabilidades, garantindo a continuidade do conhecimento e da identidade nacional. A preparação também envolveu fortalecimento emocional e psicológico. A travessia do deserto havia sido marcada por medo, incerteza e desafios. Josué incentivava o povo a desenvolver coragem, resiliência e confiança em Deus. Cada história de superação, cada milagre lembrado e cada lição aprendida servia para fortalecer a moral coletiva. Essa preparação mental era tão importante quanto o treinamento físico, pois a confiança e a coragem seriam essenciais para enfrentar adversários e obstáculos na Terra Prometida. A coesão entre tribos foi novamente reforçada. A preparação para a Terra Prometida exigia trabalho conjunto, compreensão de papéis e respeito mútuo. Josué implementou reuniões regulares, assembleias e rituais coletivos que fortaleciam a unidade. A colaboração entre tribos permitiu que recursos, estratégias e responsabilidades fossem compartilhados de forma equilibrada, garantindo que nenhum grupo agisse isoladamente ou em detrimento do coletivo. Além disso, a preparação espiritual incluiu a renovação de compromissos com Deus. Josué conduziu cerimônias de reafirmação da fé, lembrando o povo da aliança estabelecida no deserto. Essa prática consolidava a consciência de que a conquista e a posse da terra prometida dependiam não apenas de habilidade militar, mas de obediência, ética e comprometimento espiritual. Cada tribo precisava reconhecer que a proteção divina continuava sendo a base para o sucesso. A gestão de recursos naturais também foi foco da preparação. Israel precisava aprender a cultivar a terra, organizar sistemas de irrigação e planejar a distribuição de alimentos. Essa preparação prática era essencial para a sobrevivência, prosperidade e crescimento da nação. Josué enfatizou que, assim como no deserto, o povo dependia de Deus para a provisão, na nova terra seria necessário aplicar princípios de diligência, trabalho coletivo e administração responsável. O período de preparação também incluía treinamento em liderança local. Cada tribo e cidade precisava ter líderes capazes de tomar decisões justas, mediar conflitos e aplicar a lei de maneira adequada. Isso assegurava que, mesmo sem a presença centralizada de Josué, a nação manteria estabilidade, coesão e fidelidade aos princípios divinos. A descentralização da liderança era essencial para a governança eficaz e para preparar futuras gerações para desafios contínuos. Finalmente, a preparação para a Terra Prometida serviu como um processo de amadurecimento coletivo. Israel transformou experiências passadas em aprendizado, consolidando fé, disciplina, coragem, unidade e responsabilidade. A ausência de Moisés foi superada pela liderança de Josué, pelo compromisso do povo e pela orientação divina, mostrando que a nação estava pronta não apenas para conquistar territórios, mas para estabelecer uma sociedade justa, próspera e fiel à promessa de Deus.
A morte de Moisés marcou o fim de uma era e o início de outra para Israel. Através da liderança de Josué, do cumprimento da lei, da disciplina militar, da unidade entre tribos e da fé em Deus, o povo conseguiu superar medo, incerteza e desafios. Cada etapa, desde o deserto até a conquista da Terra Prometida, mostrou que a obediência, a coragem e a confiança em Deus são essenciais para cumprir o destino divino e preservar a identidade espiritual e nacional da nação.